todo mundo animadíssimo, mais animado agora do que antes, para assistir a aula de tipos de quê. Aí na sequência a gente vai dar uma respirada, mas sem levantar, porque se eu levantar eu não volto. Aí a gente vai ver tipos de si. Por quê? Nós começamos esta aula por volta das 17 horas, mas o equipamento travou. E por que o equipamento travou? Porque ele está sendo muito demandado hoje. Então, na verdade, ele está cansado, né? Falando, não, Flávia, tá demais, né? Enfim, então nós já estamos ao vivo, tá? O pessoal que quer acompanhar ao vivo, já entrei aqui no chat, já conversei com o pessoal, áudio tá ok, tudo tava travando, o áudio tava travado, não sei o que, mas agora já tá tudo acertado e a gente já está animadíssimo para tipos de quê? Que não cai, que despenca na sua vida. Então, é a matéria da sua vida. Robson já até me abandonou, falou, mulher, não dá. Você começou a gravar 8 horas da manhã, eu tô aqui desde 8 horas da manhã, não vou ficar mais. Já foi embora, falou, fique sozinha, né? Você que tem que gravar, eu já cumpri o meu horário. Tá certo, vamos lá. Se não deu certo mais cedo, vai dar certo agora. Então, nós vamos para tipos de quê? E na sequência, nós vamos abordar tipos de si. E animados. E depois eu vou tomar um caldo de mandioca, porque aqui em Belo Horizonte está super frio e eu estou ali preparando uns quitutes entre uma aula e outra, enquanto uma coisa dá errado e outra, eu botei já um trem para cozinhar, falei, vai fazendo aí, que daqui a pouco eu venho concluir os quitutes, né? Aqui tá frio, não sei como é que tá aí não, mas eu adoro coisas assim, caldo de feijão, caldo de mandioca, caldo verde, caldo de abóbora, essas coisas no frio faz todo sentido para mim. Então, estamos em tipos de quê? E aí, eu já vou começar com uma tabelinha que a gente estava fazendo, que estava ficando tão linda. Então, só para a gente ter uma noção mais global dos tipos de quê, né? O que a gente tem? Então, peguei aqui nossos quês. Nós vamos fazer uma fichona, tipo, resumindo tudo, tá? Pronome relativo, conjunção integrante, preposição acidental, partícula expletiva e depois a gente vai estudar as particularidades. Partícula expletiva, também chamada, obviamente, de partícula de realce. Aí eu tenho conjunção consecutiva, conjunção comparativa, conjunção explicativa, conjunção aditiva, pronome interrogativo, substantivo. Os principais tipos, tá? É claro que a gente tem outros. Se a gente ainda pensar, existem outros além desses que a gente está apontando, mas esses daqui são suficientes para que façamos uma ótima prova. Então, nós vamos colocar nessa ficha as principais características de cada um desses tipos de quê e ainda vamos colocar exemplos para esses tipos de quê. Depois a gente vai estudar cada um separadamente. Só que eu acho que é legal a gente ter uma noção mais conjunta, porque aí a gente tem uma noção do macro, depois a gente vai para o micro-universo e vai para o pensando e vai fazer tudo que é necessário, tá? Então, vamos lá. Principal característica do pronome relativo, tá? Retoma termo antecedente. O que mais que eu sei sobre o pronome relativo que é muito relevante? Introduz oração adjetiva.
que eu sei sobre a conjunção integrante? Principal característica dela é um não. Não retoma termos. Introduz oração, só que introduz oração substantiva. O que eu sei sobre a preposição acidental? Aparece com ter ou haver mais infinitivo. Então, ocorre em locuções com ter ou haver mais infinitivo. Partícula expletiva ou partícula de realce. O que acontece com a partícula expletiva ou partícula de realce? Não tem função sintática nem semântica. Então, sem função sintática e sem função semântica. Conjunção consecutiva aparece depois de tão, tal, tanto, tamanho. Vai dar uma ideia de consequência. Vou colocar um exemplinho, né? Aqui o azinho do consequência tá meio sumido. Vou empurrar para cá. Então, dá uma ideia de consequência. Conjunção comparativa vai vir depois de mais, menos, maior, melhor. Vai ser uma ideia de comparação e esse do é facultativo. Isso é mais importante que, ou isso é mais importante do que outras coisas, por exemplo. Conjunção explicativa aparece depois de imperativos. Vai ter uma ideia de explicação. Conjunção aditiva ocorre entre verbos repetidos. Pronome interrogativo usado em perguntas, né? A gente pode usar só o que ou pode usar o que. Esse o que aparece aqui é expletivo, também é facultativo. Substantivo vai ser acentuado. Aceita determinante. E que mais que eu sei sobre o meu substantivo? Além de ser acentuado, aceitar determinante. Ele tem valor de um pouco. Então, primeira coisa que eu estou fazendo, juntando todos os tipos de que, e a gente estuda esses que separadamente. Gente, quando a gente estudou conjunção, por exemplo, a gente viu conjunção consecutiva, conjunção comparativa, conjunção explicativa, a gente viu conjunção integrante, nós estudamos pronome relativo. O problema é que eu preciso unir todos esses tipos para que você dê conta de fazer uma questão em que esses tipos de ques venham misturados, né? Em que eles sejam todos misturados ali. Bom, vamos aproveitar o nosso quadrinho para a gente colocar exemplos, e aí ele vai ficar mais elaborado, vamos dizer assim. Aqui a gente vai trabalhar exemplos mais simples, porque depois a gente vai trabalhar outros exemplos, tá? Então aqui, ó, a pessoa que encontrei fez a tarefa. Então, a pessoa que encontrei. Quem que eu encontrei? A pessoa. É um pronome o quê? Relativo. Ela disse
que estava frio. Aqui em BH está frio. Esse que aqui introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Preposição acidental, temos que construir uma nova realidade. Quer mudar de vida? É você que é o responsável, tá? Então, eu tô aqui construindo uma nova realidade para mim. Você tem que construir uma nova realidade para você. Cada um é felizmente responsável por si mesmo. Gente, isso é muito bom. Então, temos que construir uma nova realidade. Temos que construir, mesma coisa de temos o quê? De construir, né? Depois eu tenho partícula expletiva, também chamada de partícula de realce. Então, nós vamos colocar assim, ó, as mulheres é que sabem das coisas. Verdade. Tem mais espaço as mulheres e vocês vão ver a vida melhorar. Então, as mulheres é que sabem das coisas. No caso aqui, eu usei uma locução expletiva, é que. Claro que quando a gente estiver detalhando os tipos de que, eu vou explicar que a partícula expletiva, notadamente, aparece associada ao verbo ser. Foi em Londres que nos conhecemos. Será que vai chover? Isso são composições expletivas, se valendo aí no caso do verbo ser. Essas composições se valem do verbo ser e podem aparecer também na nossa, né, análise de tipos de que. Estudou tanto que foi aprovado. Vamos nomeado, melhor, né? Estudou tanto, seu caso. No seu caso, você pode até colocar estudei, tá? Estudou tanto que foi nomeado. Tanto que, tal que, vai dar uma ideia de consequência. Comparação, isso é mais importante que ou do que outras coisas. Esse do eu estou colocando entre parênteses para indicar que é facultativo. Então, isso é mais importante que ou isso é mais importante do que outras coisas. Estudem, que a prova pode estar difícil. Tem um valorzinho depois, né? Nesse caso, quando ele é uma conjunção explicativa, ele tem um valor de pois. Vou deixar aqui também no nosso esqueminha. Conjunção aditiva aparece entre verbos repetidos. Os homens mentem que mentem. Mentem e mentem de novo. E o pior é que de vez em quando a gente acredita. Flávia, todo homem mente? Não, até porque eu não posso falar pelas pessoas. Flávia, tem mulher que mente? Tem, gente. Tem mulher muito mentirosa. Isso é uma prerrogativa do ser humano. Existem pessoas boas e pessoas ruins a despeito do gênero. Mas no ápice do meu quarto casamento eu posso falar que os homens mentem um pouquinho. Enfim, vida que segue, né? A gente vai sobreviver. Então os homens mentem que mentem, mentem e mentem novamente e a gente acredita por um tempo, depois não acredita mais. Então nesse caso aqui, valorzinho de E, né? Mentem que mentem é um valor reiterado. Pronome interrogativo usado para fazer perguntas. Então, eu posso fazer essa pergunta com o ou não, tá? Então, eu posso fazer o que aconteceu ali. Posso usar o que aconteceu ali ou apenas que aconteceu ali. As duas construções são adequadas dentro da norma culta. A gente prefere com o O porque traz um certo conforto em termos de sonoridade, mas esse O não é obrigatório. Então, se tivesse lá na prova assim, posso suprimir o O? Pode. Igual nas comparações eu posso suprimir o do. O que aconteceu ali? Então, neste caso aí, eu tenho uma frase adequada também à norma culta e o que funciona como um pronome interrogativo. E substantivo, ela tem um quê de mistério.
ela tem um quê de mistério, no sentido de ela tem um pouco, um toque de o quê? Mistério. Então, aqui, a gente basicamente exemplificou os principais tipos de que, né? Que a gente pode grifar o tanto e aqui o mais, só para mostrar essas relações. E as principais características desses tipos de que. Nossa fichinha de tipos de que aqui, só para a gente, como é que eu posso dizer, começar a nossa aula. Nós vamos fazer a mesma coisa com tipos de si, com funções sintáticas de pronomes relativos. Você está bem animado, né? Que eu estou desde 8 horas da manhã falando e dando aula e eu estou animada. Ai, Flávia, eu trabalhei o dia inteiro. Eu também, meu filho, vou te contar esse detalhe. E já estou toda organizada para minha aula de amanhã. Então, nossos tipos de QI, você continua animado, porque não tem outro jeito, né? Eu sei que pode ser que você tenha trabalhado o dia inteiro, eu sei que pode ser muita matéria, você pode olhar e falar assim, mas pra que eu tenho que saber tipos de quê? Porque você quer a sua vida transformada, amigo. Então, se você quer a sua vida transformada, você vai ter que fazer alguma coisa. E uma delas é estudar tipos de quê? Porque é uma matéria importante para a prova. Então, infelizmente, a gente não faz só o que gosta. Aposto que existem ali alguns alunos estudando que realmente curtem português, mas a maioria está atendendo a uma necessidade para outras áreas da própria vida. E não tem nada de errado nisso. Bom, pensamos então mais macro, agora a gente vai específico, analisando os tipos de quê. Primeiro, pronome relativo substitui um termo antecedente. A gente sabe que quando eu falo termo antecedente, isso a gente viu lá na aula de pronome, não é imediatamente o anterior, ou pelo menos não existe essa obrigatoriedade. Se eu falasse assim, ó, a casa de Pedro, que foi construída em 1945, remete à palavra casa e não à palavra Pedro. A casa de Pedro, que é empresário, quem que é empresário? Pedro. Então, a gente fala que o pronome relativo, ele se liga a um termo antecedente com o qual ele mantém uma relação de sentido. Eu tenho que observar isso. Ô Flávia, mas ocasionalmente o antecedente pode aparecer oculto, implícito na frase. Sim, nós vimos isso também na aula de pronome, mas isso é raro. Então, para efeito de prova, tipos de quê, o mais importante é você diferenciar um tipo de outro, que já são muitos tipos, né? Mas pode acontecer, a gente já viu isso em pronome. Bom, então substitui um termo antecedente, aí a gente pode ampliar isso aqui, ó, com o qual mantém relações de sentido. Une duas orações. Ah, como é que ele une duas orações? A partir de uma palavra comum entre elas, né? Tanto que o pronome relativo é um mecanismo coesivo, que ele une orações, e é também um termo anafórico, exatamente porque ele retoma palavras. Então, ele é isso tudo aqui. Introduz oração adjetiva cujo sentido é definido pela pontuação, e a gente já vai treinando outras coisas. Então, o que é esse sentido definido pela pontuação? Eu tenho a oração explicativa, e aí a gente fala que as orações adjetivas explicativas, elas vêm entre vírgulas, ou pausas equivalentes, parênteses, travessões. E eu tenho a oração restritiva. Claro que a gente vai ver isso em oração, mas eu quero já trabalhar esses conceitos, sem vírgulas.
Então, eu tenho dois contextos ali de orações, oração adjetiva explicativa versus oração adjetiva, o quê? Restritiva. E a pontuação é responsável pela produção do sentido. O que é mais complicado para identificar no caso do pronome relativo? Não se esqueça do caso DR. O que é o nosso caso DR que a gente estudou lá em pronome? Um o seguido de que, sendo esse o com valor de aquilo um pronome demonstrativo. E o que está depois dele? Um pronome relativo. Então, aqui eu já coloquei nos exemplos exatamente para não correr o risco de você se esquecer do caso DR, porque para efeito de classificação de que, o caso DR é muito explorado, né, gente? Porque às vezes o aluno olha a frase e não consegue perceber a retomada, não consegue perceber o termo antecedente. Então, caso DR, muito explorado. Eu tenho lá assim, ó, a história que ele contou é verdadeira. O que ele contou? A história. Então, esse que aqui retoma a palavra história. Não disse o que aconteceu, não disse aquilo que aconteceu. O trocado por aquilo tem que ser um pronome demonstrativo. Se porque vier seguido, esse que é um pronome relativo. Então, o com valor de aquilo, pronome demonstrativo. Com o que depois? O que é pronome relativo, beleza? E aí, eu já sei o seguinte, que esse que retoma esse o. Não gostou do que foi feito, não gostou daquilo, né? Tem valor de aquilo de novo. Não gostou daquilo que foi feito. Pronome demonstrativo, mais uma preposição, né? O que está aqui é um pronome relativo. Então, em todas as ocorrências, né, a gente tem um pronome relativo retomando o termo que antecedente. E exemplificamos com 2 vezes o caso DR, porque realmente é o caso que é mais difícil ali para o aluno identificar um pronome relativo, beleza? Então, a gente tem que pensar que os pronomes relativos são importantes aí, são mecanismos importantes para a retomada de termos, ok? Então, pronome relativo, principais características, retoma um termo antecedente, introduz oração adjetiva, une orações evitando a repetição vocabular, porque ele é um mecanismo coesivo e também é um termo de natureza anafórica. A minha atenção tem que ficar voltada para o caso DR, porque eventualmente eu posso ter uma sequência o que, e esse o com valor de aquilo ser um pronome demonstrativo seguido de um pronome relativo, e isso dificultar um pouco a minha percepção de que esse que é um pronome relativo. Mas não vai dificultar não, porque você está aqui firme e forte, junto comigo, treinando, vai fazer muito exercício, então vai dar tudo certo. Beleza? Então, agora nós vamos para a conjunção integrante. Bom, o que acontece com a conjunção integrante? Une orações sem retomar termos. Então, quando eu penso em conjunção integrante, a principal característica dela é não retoma termos, beleza? Então, sem retomar termos. Introduz oração subordinada substantiva. Flávia, só me recorda aqui, oração substantiva é aquela que exerce função sintática dentro da principal? Exatamente. Quando eu penso em uma oração substantiva é porque ela tem uma função sintática dentro da oração principal. Então, oração substantiva aqui, ó. A oração substantiva desempenha uma função sintática dentro da oração principal. E aí a gente vai classificando aqui. É fato que o governo brasileiro não estava preparado. É verbo de ligação, fato funcionando aqui como predicativo do o quê? Sujeito.
Essa oração inteira tem a função de sujeito. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Que o governo brasileiro não estava preparado é fato. O que nos interessa aqui é o quê? Esse que é conjunção integrante. Quem não estava preparado? O governo. Isso não está antes do pronome relativo, né? Não está antes do que para ser classificado como pronome relativo. Se eu pergunto assim, ó, quem não estava preparado? O governo brasileiro. Esse termo está depois do que e não antes, né? Então não faz o menor sentido eu pensar em pronome relativo. No caso aqui a gente tem uma conjunção integrante, tá? A ideia de que o mundo muda é antiga. E que bom que o mundo muda, né, gente? Graças a Deus as pessoas evoluem, melhoram. Algumas pioram, mas a maioria, se quisesse, poderia melhorar. A ideia é o meu sujeito aqui, é verbo de ligação, antiga, predicativo do sujeito. No caso, o núcleo aqui, ideia, tem um nome, né? Esse nome mais uma preposição, isso significa que eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Está completando a palavra ideia. Esse aqui é uma conjunção integrante. Quem muda? O mundo, tá vendo? Esse termo é posposto ao quê? Se eu pergunto assim, ó, quem muda? A nossa resposta vai ser o mundo. Então, quem que muda? O mundo muda. Então, esse termo está posposto ao quê? Inviabilizando qualquer chance de achar que esse termo era um pronome o quê? Relativo. De jeito nenhum, nada feito, né? Então, esse que aqui também é uma conjunção integrante. Aí depois, preposição acidental ocorre entre o verbo ter mais infinitivo, pode aparecer, né? Menos comum, mas pode aparecer. Ele haverá que resolver o caso. Neste contexto, a gente prefere o de, né? Quando ele é preposição acidental, a gente pode usar que ou de nessas locuções. O mais comum mesmo é ocorrer com as locuções ter mais infinitivo. O que eu tenho que deixar claro para você é que pode vir um longe do outro. Ó. Tem que refletir. E pode ser um colado no outro. Tem que resolver. Então, na verdade, eu posso ter colado ou não, né? Que a gente, às vezes, acha que esses termos têm que vir beijando um no outro. E chega lá na prova, a frase é enorme, você tem o ter na linha 2 e o infinitivo na linha 25. Na linha 25 é demais, mas na linha 5 dá. Então, a gente pode fazer uma frase muito longa, de modo que talvez você perca a percepção desse conjunto, né? As pessoas têm, em algum momento da vida, por razões diferentes, em função de suas experiências pessoais, que refletir sobre a vida, tá vendo? Eu posso pegar esse em algum momento e desdobrar em umas 50 palavrinhas, se eu quiser, de modo a deixar a frase mais longa e complicar um pouquinho, pelo menos, a sua vida. Pode acontecer, né, gente? A vida não é simples. Então, o governo tem de resolver a situação, ou tem que resolver, as duas construções estão certas. O de é uma preposição essencial. E o que aparece aqui é o que a gente chama de preposição acidental. De preposição essencial. E o que aparece aqui? Uma preposição acidental. Beleza? Então, eu posso usar que nas locuções formadas por ter ou haver mais infinitivo. Tenho que estudar português, tenho de estudar português. Tenho de gostar de português, tenho que gostar de português. Você tem de gostar de português ou tem que gostar de português. Pode escolher com que ou com de. O importante é que você goste de português. Afinal de contas, o português vai resolver os problemas da sua vida. Pode ter certeza disso.
E se você abrir o coração, vai ficar mais fácil, né? Bom, conjunção consecutiva vai dar uma ideia de consequência, né? Vai introduzir uma oração subordinada adverbial, então une orações adverbiais, né? Então, na verdade, introduz oração adverbial, beleza? Exprime ideia de consequência, vem precedida de intensificador, tão, tal, tanto, tamanho. O governo investiu tanto em educação que os resultados foram percebidos na base social. Amém, Senhor. Então, investiu tanto que os resultados foram percebidos. As pessoas têm tanto medo do futuro que tentam antecipá-lo. No meu caso, eu posso falar assim, comeu tanto caldo que passou mal. Não, quero passar mal não. Mas, por exemplo, comeu tanto caldo que dormiu feito um anjo. Tanto que era uma pessoa tão especial que merecia crédito. Então, tão especial que merecia crédito. Tão que, tanto que, tal que. Essas variações aí são próprias do contexto da oração subordinada consecutiva e, portanto, da conjunção subordinativa consecutiva. Vamos dar a ideia de consequência. Comeu tanto que se sentiu mal. Causa, ter comido, consequência, ter passado mal. Estudou tanto que foi aprovado. Então, tão que, tanto que, tal que. Uma coisa que ajuda a gente a lembrar é formar frases com coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Então, de repente, você pega uma pessoa que você adora, trabalha todos os exemplos de que com essa pessoa, né? Fulano é tão maravilhoso que se tornou inesquecível para a minha vida. Eu não posso falar o nome de ninguém sem ser o do meu marido, porque senão eu vou apanhar. Então, Alexandre é tão maravilhoso que se tornou inesquecível para a minha vida. Claro que pensar em outras coisas ele pode, né? Pode falar, não, mas pensar pode. Só pensar, não é? Toda vez que toca aquela música assim, todo mundo tem uma pessoa, a música é velha, né? Aquela pessoa, eu fico pensando, gente, será que Alexandre tem uma pessoa? Eu espero que não, né? Mas eu espero ser a pessoa de muita gente, enfim. Vida que segue. Conjunção coordenativa explicativa, né? Ela introduz uma oração coordenada, estabelecendo aí uma relação de explicação. Então, no caso, ela une orações coordenadas, estabelecendo entre elas uma relação de explicação. Em geral, essa conjunção coordenativa explicativa vem após imperativo, equivale-se a pois, porque, que são outros conectores também explicativos, né? Então, estudem um verbo no imperativo que a prova pode estar difícil, pois a prova pode estar difícil. Chora que as lágrimas lavam a dor, pois as lágrimas lavam a dor. É isso? Faça a sua parte que eu da minha lhe ajudarei, pois eu da minha lhe ajudarei. Não é isso? Acorde cedo que Deus vai ajudá-lo, né? Estude que você será aprovado. Então, estude, pois você será aprovado. No caso aqui das conjunções aditivas, a gente tem o seguinte: a conjunção coordenativa aditiva une orações coordenadas, estabelecendo entre elas uma ideia de o quê? Adição. Essa conjunção aditiva, ela vem entre verbos repetidos, né? Confere-se uma ênfase ao período. Então, confere-se ênfase ao período. O governo promete que promete. O governo promete e promete de novo, verbos repetidos. As pessoas que falam, que falam. Flávia, então se eu quiser dar ideia de adição na minha redação, você acha que eu posso colocar o governo promete que promete, as pessoas falam que falam? Olha para minha cara, vê se você acha que você deve colocar as pessoas falam que falam. Claro que não. Embora esse mecanismo coesivo exista, né, ele traz em si mesmo a repetição vocabular, gente. E claro que você tem outros mecanismos coesivos mais eficientes para indicar a adição e usar na sua redação. Então, o governo promete que promete não é uma boa opção, né? Você pode falar assim, as promessas governamentais são reiteradas.
e nem sempre cumpridas. Pronto, bem melhor do que o governo promete que promete. Então, claro que para efeito de redação, a gente vai evitar usar, por exemplo, esse tipo de expressão que é repetitiva, né? Confere ênfase ao período, mas usa palavras repetidas. Bom, aí eu tenho pronome interrogativo, aparece em construções interrogativas. A pergunta pode ser formulada a partir do vocábulo que ou da expressão o que. A gente já tinha falado que isso é facultativo. O que houve com ele ou que houve com ele, as duas construções são adequadas. Que ou o que você quer da vida? Já pensou nisso? O que você quer da vida? Ah, Flávia, eu quero passar no concurso, mas só isso que você quer da vida? Não, isso é muito pouco. Então, quando você pensar na sua vida, pense em tudo, né? Integrado, sistêmico. Então, o que você quer da vida? Eu acho que, principalmente, a gente tem que querer ser feliz, ser realizado. Passar no concurso é um dos pilares que pode ali trazer essa felicidade, porque vai trazer as condições financeiras que você precisa, né? Mas sua vida não se resume a isso não, gente. Sua vida vai muito além, graças a Deus. Então pode ter certeza, você quer ter saúde, você quer conviver com pessoas saudáveis, saudáveis emocionalmente, você quer se fortalecer, você quer ajudar o próximo, você quer muita coisa. E eu quero pra você, tá? Se você não quiser, eu tô querendo pra você. Então, o que você quer da vida? Faça-se essa pergunta, né? Todos os dias, na verdade, para você caminhar para os seus desejos. Nesse caso aqui, a gente tem pronome interrogativo. Partícula expletiva ou partícula de realce. Trata-se de um termo sem função sintática e sem função o quê? Semântica, né? Pode aparecer apenas o vocábulo que ou as expressões é que, foi que, será que. Que coisa mais interessante? Expletivo. As mulheres é que vão dominar o mundo. Expletivo. É você que eu amo. Eu posso fazer assim, ó. Será que vai chover? No fundo, ó, expletivo. Vai chover? Né? Eu posso suprimir essa expressão toda. Partícula expletiva, você tem um perigo, que é confundir partícula expletiva com um advérbio de intensidade, que pode aparecer também, vou explicar isso, tá? E você pode confundir a partícula expletiva com o próprio pronome relativo, porque a gente tem uma sensação de que está retomando um termo antecedente, mas na verdade não é bem isso. É porque a partícula expletiva está colocada, por exemplo, entre o sujeito e o predicado, dentro de uma frase. Ela pode ser colocada dessa forma. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. As leis é que definem o comportamento humano. Então, quando eu falo as leis é que definem o comportamento humano, a gente às vezes acha que é pronome relativo, porque a gente fala assim, quem que definem o comportamento humano? Aí a gente pensa assim, as leis. Então, automaticamente, a gente pensa na retomada. A gente fala assim, quem que define o comportamento humano? As leis projeta para o termo que antecedente. Só que no caso aqui, a gente tem uma expressão expletiva. As leis definem o comportamento humano. Esse é que está aparecendo aí é totalmente desnecessário no contexto oracional e pode ser suprimido, beleza? As leis definem o comportamento humano. E aí, um outro jeito, parece então, né? Vou colocar aqui para você entender. Atenção. Confunde com relativo. Tem que ficar esperto. Na hora da prova, eu sei que isso aqui confunde. Ah, como é que eu vou fazer para não confundir? Eu sei que pode ser suprimido, né? A partícula expletiva pode ser suprimida. Né? Não vai fazer falta dentro do contexto da frase. Olha aqui, isso é uma partícula expletiva. E é diferente disso assim, ó.
bela sua atitude. Quão bela foi a sua atitude? Aqui modificando um adjetivo e aqui modificando um substantivo. Muito próximas, mas aqui quando eu falo que bela sua atitude, quão linda foi sua atitude, a questão é que eu estou modificando o quê? Um substantivo quando eu tenho partícula expletiva e um adjetivo quando eu tenho um advérbio indicando aí intensidade. Então, que bela sua atitude, que linda foi sua atitude. E o outro, ó, que coisa mais interessante. O mais é que está intensificando a palavra o quê? Interessante. Que coisa mais interessante. Então, partícula expletiva ou partícula de realce pode ser suprimida e a gente tem que ter um cuidado porque elas podem se confundir com outros mecanismos coesivos, como pronome relativo e advérbio de intensidade. E aí eu vou te mostrar isso aí, tá? Bom, substantivo aparece precedido de determinante, vem acentuado, a gente já sabe que equivale a um pouco. Ela tem um quê de tristeza, ela tem um toque de tristeza, vou usar a palavra toque aqui, que é um substantivo. Ela tem um toque de tristeza, um pouco de tristeza, né? Então, ela tem um quê de tristeza, um quê de melancolia. Então, nesse caso, vem acentuado, aparece precedido de determinante, é o nosso quê substantivo. Esse é mais fácil de reconhecer. Só pelo fato de ele já vir acentuado, acaba sendo um pouco mais tranquilo aí o reconhecimento desse tipo de que. Bom, aí eu tenho outras locuções formadas pela partícula que. Então, locuções conjuntivas formadas a partir do vocábulo que, visto que, para que, posto que, a fim de que, mesmo que, ainda que, entre outras. O que vai acontecer na prova é que às vezes está grifado só o que e você precisa ver a expressão inteira. Lembrando que, por exemplo, posto que ele é concessivo, mas ele pode indicar a causa. A gente tem que olhar o contexto, né, gente? Vamos dizer assim, a gente precisa sempre levar em consideração o caso concreto, ou seja, a frase. Não ficar especulando em relação ao tipo de que. Eu posso ter outras formas, então vamos falar, por exemplo, desse advérbio de intensidade. Vou colocar aqui pra gente. Então, eu tenho outras possibilidades. Eu posso ter um que, por exemplo, menos comum, claro. Eu posso ter um que, pronome indefinido. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Que lindo foi perceber o comportamento do rapaz. Quão lindo foi, modificando um adjetivo, funcionando como advérbio. Nesse caso, ele tem um valor de quão, né? Quão lindo foi perceber o comportamento do rapaz. Posso ter um que, pronome indefinido, vai ter um valor de qual, quais, né? Claro que era melhor fazer a frase com quais, né? Ele não disse que dias estaria livre, quais dias estaria livre, né? Então, aqui ele vai ter um valorzinho de qual.
Então, tenho outras possibilidades e mais algumas que a gente vai fazendo questão e vai percebendo, né? Tipo assim, quais as possibilidades? Infinitas, múltiplas mesmo.